Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma vez para te ajudar a resolver as atividades do PET. Vamos lá? Bom, então nós estamos aí no segundo volume, né, do PET. Essa é a terceira semana, continuamos falando sobre vida e evolução e o objetivo de conhecimento, o reino animal. As atividades você vai encontrar na página 38 e 39. Bom, a primeira questão ela traz o seguinte: observe as imagens e responda. Então tem três figuras aí, né? A, B, C, que ele pede. Classifique os animais A, B, C de acordo com o filo ao que pertence. Se você verificou aí, o conteúdo do PET dessa semana é exatamente sobre filogenia, né? As características de cada reino, né? De cada animal dentro de grupos. Então a gente vai ver aí na atividade esse conteúdo. Então, a letra A gente tem aí como exemplo a anêmona no mar, que é um quinidário. Temos a esponja do mar, né? Lembrando aí o Bob Esponja, os poríferos, e um anerídeo, que é o sanguessuga. Depois da letra B, ele pede como esses animais obtêm o alimento e que tipo de gestão eles realizam. O material do PET ele tem um gráfico que ele é muito superficial. Então é interessante que você acrescente pesquise em outros materiais sobre o assunto. Se você assistiu o conteúdo na Conexão Escola e mesmo assim está com dúvida, eu vou deixar no final dos slides e nos comentários, na descrição, melhor dizendo, alguns links da onde eu pesquisei para estar fazendo a correção. Então vamos lá. O primeiro, né, os quinidários, eles são carnívoros e se alimentam de diversos tipos de animais. Essas presas são capturadas pelos tentáculos e levadas à boca através do qual atinge a cavidade gastrovascular. Então, existem várias espécimes, né, de anêmonas, inclusive o peixinho do Nemo, e geralmente ele fica, né, com numa espécie dessa para se defender. Então, a gente vai ver outras questões que eu vou voltar a falar sobre esse peixinho do Nemo. E que tipo de digestão que ele faz? A digestão dele é basicamente extra e intracelular. Tá? Então, tem uma descrição aí sobre as enzimas, né, que são secretadas. Então, ele primeiro, né, começa extra, ele captura, né, e aí com essa digestão intracelular ele passa para as células músculos digestivas que ela possui dentro do citoplasma. Tá? Ela já possui uma digestão completa. Depois B, os poríferos. Eles se alimentam particularmente, né, de partículas em suspensão na água que entram pelos poros, né? Uma vez que eles são fixos, né? Eles são sésseis, eles não se movimentam. Então eles têm que esperar que esse alimento chegue até eles. Então essas partículas, né, elas estão dissolvidas na água e elas caem exatamente no átrio da cavidade interna da esponja e saem pelos ósculos, que é uma abertura maior. Tá? Então eles são basicamente filtradores. Então, como não possui um sistema digestório, a digestão dos poríferos acontece de forma intracelular. Os nutrientes são diretamente absorvidos pelas células. Né? Elas vão passando de célula para célula através de contato, uma difusão simples. E o último, né, o sanguessuga. Eles são ectoparasitas, ou seja, eles ficam fora, né, do hospedeiro, mas eles precisam de um hospedeiro, eles são parasitas, só que externos, né? E se alimentam sugando sangue ou outros fluidos de seus hospedeiros. A digestão dele é extracelular, porque ele já possui um tubo digestório completo. Então, número 2. Os biólogos responsáveis por um grande aquário
perceberam que um tubarão apresentava alguns ferimentos, semelhantes a queimaduras na região ventral do corpo. Notaram, então, a presença de poríferos, planárias, algas e vários pólipos de quinidários no fundo do tanque onde o tubarão vivia. Então esse é um trechinho, né? Tá entre aspas, porque é um trecho de algum artigo. Com base nessas informações, qual é a possível causa dos ferimentos do tubarão? Justifique sua resposta. Bom, esse contexto aí é bem interessante, porque os organismos que estão presentes ali, né, dentro do tanque, eles provavelmente sejam os responsáveis. Então é provável que o ferimento verificado no tubarão seja resultado do contato com esses organismos. Que organismos? Planárias, poríferos, né? E os quinidários de modo geral. Já que esses organismos, né, os quinidários, eles possuem uma substância urticante. Na verdade, eles não queimam, tá? A impressão que dá, a sensação que dá é de queimadura, mas a queimadura é de combustão. E, na verdade, como eles estão na água, não existe uma combustão, né? Não existe uma queimadura. Então, na verdade, eles possuem uma célula que vai causar, né, na verdade, uma toxina. Então, deixa eu mostrar para vocês. Esses aí são os quinidócitos, que é uma estrutura de defesa dos quinidários. Elas funcionam mais ou menos desse jeito, ó. Parece alien, né? Entendeu? Elas são sensíveis, quando tocadas elas abrem e disparam esses arpões, né, com a toxina. E os pólipos são exatamente essas estruturas, né? Exemplificado aqui. Deixa eu mostrar para vocês alguns quinidários. Então, muitas vezes, né, eles utilizam tentáculos, como eu falei do peixe palhaço, né? Eles trabalham de maneira simbiótica, um ajudando ao outro. Como o peixe palhaço, né, tem uma proteção nas escamas que impedem dessa toxina contaminá-los, eles acabam fugindo de predadores nos tentáculos, né, nos pólipos dos quinidários. Tem inclusive uma imagem aqui, né? Bom, um estudante descreveu um animal com as seguintes palavras: esse animal possui o corpo mole e alongado, move-se rastejando lentamente, e notei 2 prolongamentos na região anterior. De acordo com essa descrição, a qual grupo de invertebrados pode pertencer ao animal descrito? Justifique. Bom, como vocês veem aí, pelas características parece ser um molusco, né? Talvez uma lesma. Vê se vocês concordam comigo. Vê se parece a descrição que o aluno colocou. Para mim parece muito. Então tem aí, né, a descrição da lesma e o que provavelmente seja o prolongamento, né? As lesmas, elas possuem tentáculos oculares e sensoriais. Então, às vezes você vê ela inteirinha sem essas 2 projeções, mas é porque elas são retráteis, elas podem ser encolhidas, tipo antena, né? Antena de carro que você puxa, né, e volta. Essas anteninhas são também são retráteis, né? Então é como as lesmas às vezes utilizam esses órgãos. Os moluscos são conhecidos por seu corpo mole e pela presença de conchas. Mas a gente acabou de ver as lesmas que não têm conchas, né? Mas também são moluscos. O náutilo, por exemplo, é um músculo marinho com conchas externas. Sobre as conchas responda. Letra A. Que parte do corpo do molusco produz a concha? A concha é importante para proteger os animais e evitar a perda de água, né? Como muitos são sensíveis à luz e hidratação, eles utilizam isso como proteção de modo geral. Então,
O molusco ele tem uma glândula localizada na superfície da pele que é exatamente chamada de manto. Então a concha ela é formada por algumas camadas e a camada que produz essa concha é chamada de manto. Deixa eu mostrar para vocês. Tem o que é, né, a definição do que é o manto. Se você quiser ler um pouquinho, você dá pausa no vídeo, né? Se quiser surpreender seu professor acrescentando isso, ele vai ficar bem surpreso. Então olha só, na figura aí, vocês podem ver os olhos, a boca, né? E mais na parte traseira, na parte mais traseira, vocês vão enxergar ali o intestino, o estômago, manto e o rim. Então essas estruturas, né, o manto é que vai criar, né, um órgão responsável para gerar a concha. Então tá lá, né? Letra B. De que materiais é feito, né? De que as conchas são feitas? Então, elas é um composto praticamente de carbonato de cálcio que está dissolvido na água. Como eu falei, né? Também depende do alimento que ela ingere, mas como ela está num ambiente salgado, basicamente a água é muito rica, né, em carbonato de cálcio e, consequentemente, os alimentos que ela vai ingerir também vão dar, né, esse elemento para ela construir a sua concha. Quem está acompanhando o canal aí sabe que eu sempre deixo um algo mais, né? Então, a resposta é simples, né? E sucinta, né? Bem resumidinha, está em vermelho, mas se você quiser acrescentar os seus conhecimentos, é só dar pausa e dar uma lidinha aí na definição do que vem a ser mais completo aí a formação das conchas. E a letra C, qual a função da concha, né? A gente falou já que é relacionada à defesa, mas ela também pode servir como proteção, né, de todas as formas, principalmente por ter um corpo mole, mas em alguns casos ela também serve para fixação, né, para dar estabilidade. Algumas conchas conseguem funcionar como se fossem submarinos, então elas têm câmaras que elas enchem de água ou de ar para elas subirem ou afundarem de acordo com sua necessidade. Todos os moluscos possuem conchas? Justifique. Bom, a gente são questões que a gente vem respondendo de acordo com a ordem, né? Mas nós já falamos, né? Nem todos os moluscos, como eu dei o exemplo, né, em outra questão, a lesma, ela não tem, né? Então, e outras espécies também não tem. Então não. Né? Há também as que apresentam conchas internas e reduzidas, como a lula, e outras que não têm concha, como é o polvo e a lesma. Essas são as referências, né, dos canais, dos vídeos que eu acessei para responder esse questionário. Eu vou deixar, nesse slide, eu também vou colocar na descrição. Se vocês quiserem aumentar o conhecimento, né, visitem esses sites e os vídeos que eu deixei aqui para vocês. Dúvidas? Acredito que sim. Se você tiver qualquer dúvida, você deixa nos comentários. Se você seguiu, né, se você gostou, deixe seu like, curta, compartilhe. Não deixe de ativar o sininho para não perder as próximas atividades. E agora a gente vou pedir para que vocês também me sigam nas outras redes sociais. Estou recebendo alguns comentários e às vezes no YouTube a gente não tem uma interação tão boa. Então siga aí no Facebook e no Instagram para que a gente possa ter esse contato mais imediato. Assim eu posso talvez ajudar de melhor forma vocês. Espero que tenham curtido, né?
Espero ter ajudado todos vocês aí. Até a próxima e até lá!